tarde, bem-vindos ao Povo de Deus, nesta série de entrevistas na nossa freguesia. Hoje estamos em Aldeia de Além e vou estar à conversa com Fernando Piedade. Muito boa tarde e bem-vindo aqui ao nosso espaço de conversa. Antes de mais, agradecer também o convite para estar connosco e começava por perguntar qual é a grande raiz que tem aqui também na Aldeia de Além. A grande raiz, propriamente, é a minha naturalidade, não é? Fui aqui que nasci, num local que se chama Mó, aqui por trás de nós. Fui para Lisboa com 6 meses, mas respondendo em concreto à sua pergunta, portanto, o que me liga propriamente aqui foi a minha naturalidade, não é? Como é que foi a infância? Certamente também teve a oportunidade, teve dividida então aqui e entre ter saído, mas como é que recordações guarda? Daqui de Aldeia em concreto, não é? A infância aqui foi duradoura também, porque nas férias escolares, fundamentalmente, era sempre para onde eu corria, não é? Era aqui que tinha os amigos, era aqui que eu gostava de estar. Lisboa era totalmente diferente, portanto, aqui havia espaço, liberdade para ação, e isso é o que as crianças normalmente pedem, é a sua liberdade, e era isso que eu consegui usufruir aqui, junto com todos os amigos e família que tinha e que mantenho hoje. Quais é que são aquelas memórias que mais o marcam, as brincadeiras, as tradições, aqui a relação com a vida do campo? Das brincadeiras, lembro-me de coisas pontuais, para ser rápido, lembro-me que brincávamos aos carros, às caminhonetes, com uma caixa de peixe, com uma tampa de tacho enfiada, que era o volante, outra caixa onde sentávamos, umas caixas laterais, que eram as portas do carro, e é das coisas mais fortes que eu tenho da minha memória enquanto criança. Aqui era isso, por curioso que fosse, fartávamos se viajassem sair do mesmo sítio, era giro, com aqueles amigos todos de infância, alguns ainda estão por aqui, lembro-me disso em concreto, foi muito bom, foi muito bom. E como é que era a nossa freguesia e aqui em particular a Aldeia de Além? Como é que eram os tempos na sua infância, a vida das pessoas, a pobreza, as condições? A pobreza existia, eu tomava a liberdade de dizer que somos mais pobres hoje que naquela altura, porque as pessoas eram muito mais unidas, muito mais próximas. Lembro-me que sou do tempo da chamada tranqueta, ou seja, as portas não se fechavam, ficava numa coisa que se chamava tranqueta, o espírito de ajuda era muito grande, tenho isso em memória mesmo sendo criança, mas mesmo depois já adolescente e até mesmo em adulto, ainda se manteve muito esta forma de estar. Não terá que ser em concreto na Aldeia de Além, mas nas províncias, e estava muito interiorizado nas pessoas, o espírito de ajuda. Eu lembro-me que já um bocadinho mais adulto, já com carro, eu vinha aqui passar um fim de semana e levava o meu carro cheio de tudo, couves, batatas, coelhos, arroz, azeite, aquelas coisinhas todas. Hoje tudo isso se perdeu, infelizmente, portanto era bom podermos voltar ao passado. A certa altura e anos mais tarde, como é que surgiu a ideia de abraçar um projeto profissional e aventurar-se no mundo dos negócios e esse sonho de criar algo? Primeiro em Lisboa, não é? Portanto, fui empregado por conta de outros durante muitos anos e isso vai-nos dando experiência, não é? E foi o meu caso também. E depois comecei a minha vida de empresário em Lisboa, há cerca de 30 anos aproximadamente, tenho 61. Fui desenvolvendo, na altura no comércio de máquinas e ferramentas, depois mais tarde na área da construção civil, e até que em 2008 arrastei estas duas vertentes de empresário para Cabo Verde, também onde ainda estou hoje. Como é que foi essa aventura também de, no fundo, ir além fronteiras e começar em Cabo Verde? Como é que foi Foi um amargo doce. Eu não conhecia a África, não fazia ideia nenhuma, sou um aventureiro e ali foi mais isso que me aconteceu também. Portanto, aventurei-me a ir para Cabo Verde,
Fui com uma mochila às costas, foi francamente assim, e fui desbravando, pronto, cheguei lá, ainda hoje sou apaixonado por Cabo Verde, pelo povo cabo-verdiano. Muito boa gente, claro que há de tudo, há bons e maus, como há em todos os lados, mas muito boa gente, na generalidade, que me apoiaram muito quando eu cheguei, que me apoiaram muito quando perceberam qual era o meu objetivo. E assim foi, comecei em 2008, lembro-me que em 2010 fiz a primeira festa de independência de Cabo Verde e São Tomé e Príncipe, com uma festa de 4 dias, toda organizada por mim. Claro, não sozinho, que eu não consigo fazer nada sozinho na vida, mas pessoas que me ajudaram, mas em que fui eu que organizei tudo em 2010, na ilha de São Vicente, de São Tiago, peço desculpa, na cidade da Assomada, fiz uma festa de 4 dias, trouxe uns grupos musicais de São Tomé e juntos ali fez uma festa enorme. Segundo disse o Presidente da Câmara, foi a primeira festa que foi feita neste sentido, pelo menos na ilha, e foi muito bom. Juntei muitos cabo-verdianos, muitos são-tomenses, foi muito bom e estou muito feliz de estar em Cabo Verde também. Quando chegou a Cabo Verde e quando teve também o primeiro contacto com as pessoas, o que é que mais lhe trouxe, o que é que mais valorizou também no que viu e naquilo que também já o definia enquanto pessoa, o que é que mais aprendeu com o povo cabo-verdiano? Olha, há uma coisa que Cabo Verde me trouxe. A minha infância foi vivida com dificuldades financeiras, porque sou oriundo de famílias pobres, e quando cresci e comecei a ter alguma autonomia, não é rico, bem percebido, mas há uma autonomia financeira, quando cheguei a Cabo Verde há uma coisa que eu senti que ali poderia fazer, que era dar muito apoio social, porque, como te estava a dizer, tive muitas dificuldades na minha infância para crescer, não foi fácil, era normal desta altura, das pessoas pobres, e ali eu consegui, além de tudo, de dar um apoio social muito forte. Ainda hoje o faço, não vamos ter tempo para falar disso, mas eu dou muito apoio social em Cabo Verde. Sou padrinho de 12 escolas, só para ter uma ideia. Portanto, ser padrinho de uma escola é como a palavra diz, portanto, é padrinhar, é ajudar, é fazer tudo para que aquelas crianças que estão na escola possam ter uma escolaridade melhor, enviando borrachas, canetas, etc, etc, cadeiras de rodas, sei lá, um número de coisas que eu tenho mandado e que mando, e que, só para perceber isto, eu dizia com muita frequência aos meus filhos, e ainda hoje digo isso aos meus netos: há jovens em Cabo Verde que não conseguem comer, se calhar num mês, aquilo que vocês mandam fora numa refeição, que é metade do bife e coisas assim. Portanto, eu consigo fazer muita gente feliz em Cabo Verde, não tenho dúvidas nenhumas disso. E isso é uma das coisas mais fortes que eu sinto vontade de estar e continuar em Cabo Verde, é poder dar um apoio social, que me deixa muito bem enquanto ser humano. Como é que, falando neste projeto em concreto e no apoio que também dá, como é que, olhando aqui para os nossos meios mais pequenos e que hoje em dia nós sentimos também esta falta ou talvez às vezes isolamento nos mais velhos, como é que acha que também aqui poderíamos, de certa forma, dinamizar mais os nossos meios e as nossas aldeias? Olha, eu penso sim, deixe-me dizer-lhe que eu teria muita vontade de colaborar nesse sentido, talvez porque cada vez mais me aproximo da velhice, não é? E o sentimento aumenta, não é? Portanto, a consciência da dificuldade, e eu penso que a pergunta é feita nesse sentido, não é? Da dificuldade que as pessoas de mais idade, 80, 90, e temos algumas pessoas, a minha mãe tem 94 anos, as dificuldades que elas têm pelo seu isolamento, portanto, eu pratico tudo isto em Cabo Verde, deixe-me dizer-lhe, talvez mais tarde, numa outra entrevista, eu possa desenvolver e provar tudo isto que lhe estou a dizer. A nível da minha terra, em concreto, era um apoio que eu gostaria de dar, mas tenho aqui uma opinião a dar sobre os empresários. Já em Cabo Verde isso acontece igual. Eu uma vez tive uma reunião com o presidente Pedro Pires, de Cabo Verde, porque fez questão de querer saber quem era este empresário,
porque quem está lá comigo percebe com muita facilidade o apoio que eu dou àquela gente. E grande parte, para não dizer quase todos ou todos, dos empresários, por exemplo, que estão em Cabo Verde, é dito por eles, estão lá para ganhar dinheiro, simplesmente. Eu invisto 25% daquilo que eu ganho em Cabo Verde, eu invisto socialmente. Gostaria muito de fazer isso na minha terra também. Sozinho não consigo marcar nada, mas se houvesse mais gente disponível para isto, para criar um centro, para que esta gente pudesse ir para lá de manhã, vir à tarde, de uma forma gratuita, estou disponível ainda, durante o tempo que andar, para poder apoiar nesse sentido. Portanto, se alguém tiver a ideia de avançar com um projeto destes, eu colaboro e com todo gosto. Então, eu perguntava-lhe, como empresário, como é que vê a importância e o papel que as empresas devem representar no meio onde estão e principalmente nesta responsabilidade social? Penso que deveríamos ter todos essa vontade, não é? Nós, empresários, não temos que obrigatoriamente ser ricos, não é? Logicamente. Mas se gerirmos bem o nosso negócio, conseguimos com certeza tirar sempre qualquer coisa para isto. Ainda somos muitos, há muito empresário. Mesmo que seja aqui neste meio mais pequeno, há aqui com certeza muita gente, portanto, um mundo empresarial aqui, que todos juntos poderíamos dar um apoio nesse sentido. Eu acho que isto tem a ver com o querer, tem a ver com existir alguém, uma força maior que nos aproxime, porque isso às vezes também é o ponto de partida, é haver alguém que aproxime isto. Portanto, o meu nome é Fernando Alberto da Piedade, tenho 61 anos, sou natural daqui da Aldeia de Além e estou disponível para poder entrar num projeto desses e poder apoiar, sem dúvida nenhuma. Obrigado. Ao longo da sua vida, nunca foi perdendo esta ligação aqui também à Aldeia de Além e aqui à nossa freguesia. Como é que foi também conciliar sempre a sua vida empresarial e o estar em Cabo Verde, estar cá? Foi difícil? Não direi que é fácil, mas a vida, se nós projetarmos as coisas, okay, há tempo para tudo. Há tempo para tudo. Portanto, isto é uma questão de gestão, é uma questão de saber gerir. Se nós sabemos gerir bem a nossa vida, se sabemos gerir bem a nossa empresa, portanto, não vejo isso como um obstáculo ou como um problema. Há tempo para tudo, temos que perceber as nossas limitações e depois funcionar em função das possibilidades que temos. Portanto, não tem sido difícil para mim isso. Vivo o momento, portanto agora estou aqui, estou cheio de responsabilidade em Lisboa, tenho uma série de homens a trabalhar, mas neste momento eu estou aqui, portanto por uma razão, e é essa razão que me prende aqui, portanto vou gerir este tempo, daqui a pouco vou para Lisboa, quando chegar lá vou gerir o outro, e assim sucessivamente. Dedico-me a isto sábado, domingo, feriados, isto me ajuda muito, não é? Isto me ajuda muito, abdico muito do tempo que preciso muitas vezes para descansar em prol dos meus objetivos, das coisas que eu pretendo, e assim é mais fácil e eu consigo. E como é que é, cada vez que volta cá, o que é que valoriza mais aqui na nossa freguesia, como é que é voltar? Sabe, isto é uma resposta um bocado se calhar difícil de perceber. O que eu avalio aqui mais era a possibilidade de voltarmos ao passado, porque hoje vejo muita distância entre as pessoas, uma frieza muito grande, não se conhecemos, há pessoas daqui da terra que não se conhecemos. A diferença de idades eu consigo perceber, não é? Eu tenho 60, há aqui alguém que tem 10 e não se conhecemos, isto é normal, mas pessoas muito mais próximas em termos de idade, em termos de geração, e que não se conhecemos. Isto no passado não era assim, eu tenho muitas saudades disso e até mesmo para si que é mais jovem, isto era muito, sem desprimor agora a vossa forma de estar na vida, mas isto era muito melhor, porque nós tínhamos que almoçar com o pai e com o tio, e isto criava uma interligação familiar e não só, que eu acho que já se sente essa falta, pelo menos para quem viveu esses momentos, e cada vez mais se irá sentir mais, porque hoje este distanciamento social é muito grande e é menos positivo, na minha opinião. E após agora nós termos vivido esta situação da pandemia e depois, como é que vê que isto possa valorizar ou trazer ao de cima certas coisas que já perdemos ou mesmo no futuro, como é que vê e olha para a nossa freguesia, para a sua aldeia? Olha, em termos da pandemia,
eu na minha vida já enfrentei várias pandemias e penso que todos nós. Eu acho que a grande pandemia nesta altura, em relação ao Covid, é a comunicação social. Porque nós já vivemos a febre amarela, a lepra, sei lá, coisas, portanto já vivemos muitas pandemias. A comunicação social não era tão forte, hoje é muito forte e alastra isto para onde tem que alastrar por motivos próprios. Portanto, eu convivo bem com isto é um problema social, é um problema mundial, como tantos outros que existem e que não foram falados. Eu continuo a partilhar desta opinião em relação a essa questão. É a comunicação social, alastra isto tudo, alarga isto tudo. Se não vejamos, eu há cerca de 3 meses que, se calhar vou exagerar, mas até de acidente nunca mais morreu ninguém. Tem morrido tudo de Covid, tudo morre de Covid-19. Portanto, eu acho que a comunicação social faz aqui uma alarma muito grande. Eu não vivo isso dessa maneira. Tomo as devidas precauções, tomo os devidos cuidados para isto ou para outra doença qualquer e depois vivo isto com a naturalidade. A vida é assim, tem ciclos. Sr. Fernando Piedade, tem algum sonho ainda que gostasse de realizar? Tenho muitos, mas não temos tempo para falar nisso. Eu tenho muitos sonhos ainda, tenho muita coisa escrita que eu gostaria de fazer, mas como já não vou ter tempo, com certeza, não porque esteja super velho, mas até porque o meu dinamismo ainda me vai permitir fazer muita coisa, mas resolvi isto de uma outra forma. Passei esta mensagem aos meus filhos, estou a tentar passá-la aos meus netos e todos aqueles meus sonhos que eu não consigo realizar por motivos alheios à minha vontade, se eles quiserem e puderem, eles irão realizar esses sonhos, porque eu tenho muita coisa para fazer, inclusive aqui na Aldeia da Além, ainda gostava de fazer aqui muita coisa e de dar aqui muito apoio, porque há aqui muita gente que merece e precisa desse apoio. Volto a repetir, estou disponível para isso, desde que mais alguém quer. Muito obrigado, então, foi um gosto estar consigo a conversa e muito sucesso para o seu futuro. Eu é que agradeço, muito sucesso para vocês também e obrigado pelo convite, tá bom? Muito obrigado. E a nossa gente é assim, foi assim a nossa conversa com Fernando Piedade em Aldeia da Além.